Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Arrumando o som aqui. Convidar a nossa querida professora Carolina Tupinambá para a nossa live de hoje. Carol entrou. Deixa eu assinar para ela. Bom dia, Soraya querida. Cadê meu tema? Não fixou, não? Olha só, vamos fixar esse tema. Fixar. Pronto, tema devidamente fixado. Convidada. E agora sim, bom dia, meus queridos amigos, notáveis, convidados, todos que acompanham a nossa live de quinta-feira, live semanal, que na semana passada, em decorrência do feriado, eu e Carol chegamos à conclusão que nos municípios onde cada um de nós reside, existe legislação específica para prever o Corpus Christi como feriado, portanto, em decorrência disso, já que não é feriado nacional, nos demos feriado. Né, Carol? Bom dia! Isso aí, bom dia, querido. Bom dia aí, pessoal. Saudade de você. Passa 15 dias, eu fico com saudade. Ah, muito fofa, vai. E aí, Carol, me diga, de lá Não, pra hoje, cá, assim, passou hoje bem? passei bem, mas hoje eu tô com a expectativa de ouvir, porque assim, eu não entendi nada dessa lei nova. Eu estava fazendo essa live para mim mesmo. Aí teve fazer a introdução assim, gente. Teve a lei, qual que é o número da lei? Eu até botei aqui, 14.375. E aí mudou uma pancada de coisa. Só que no chefe mandou a gente delimitar. Então vamos falar só da jornada. Mas tinha umas outras coisas assim que eu queria falar. Ontem eu vi no grupo dos notáveis, o pessoal pedindo, Rafael, para a próxima, a gente falar também coisas ligadas à gestão do escritório, dia a dia de contencioso do escritório. A gente pode também, né, eu acho que partir para uma série assim de advocacia raiz mesmo, dando um gás na vertente prática do dia a dia da advocacia trabalhista. Mas, enfim, hoje a gente vai ficar delimitada a história da jornada, que, na verdade, o grande era até interessante ensinar essa parte, né, quando a gente estava falando de jornada em graduação, assim. Aí você fala de jornadas especiais, e realmente a jornada mais bombástica, mais assustadora era do advogado, que era 4 horinhas por Ah, não é dia. não. Não é Hã? mais bombástica e assustadora, não. É porque o pessoal assusta em causa própria. Já que a Soraya falou que você está fazendo uma live em causa própria, o Hã? pessoal assusta em causa própria também. Não é tão assustador assim, não. As diferenças de uma jornada da advocacia para outra são muito poucas e agora ficaram ainda menores. Ficou menor, agora ficou 8, né? Então, É, mas a, a, aí tem coisa para gente conversar sobre a 14.1365, mas também sobre o artigo 20 da 8906 de 94, que é a jornada de trabalho da advocacia. E eu acho que a gente pode pegar o gancho, Carol, pegar o gancho que a gente vai falar de jornada, e porque não se fala de jornada, isso é uma coisa muito interessante. Você não fala de jornada de trabalho se não existe vínculo de emprego, sim, sim, né? lógico, isso. Então, eu acho que no meio dessa conversa de jornada de trabalho, cabe um pequeno debate assim sobre advogados associados, sócio de capital, sócio de serviço, né? Para a gente poder estabelecer onde que vai ser aplicada a jornada de trabalho. Durante muito tempo, Carol, durante muito tempo existe um debate muito grande em todas as seccionais, em todos os estados, que falam sobre o piso salarial da advocacia, né? E durante muito tempo eu falava que eu era contrário ao piso salarial da advocacia, as pessoas interpretavam errado. Mas é porque eu dizia a elas que, para mim, o piso salarial da advocacia, ele era um passo de uma luta muito maior que é reconhecimento de vínculo onde há. Porque você também não tem piso salarial
quando não tem vínculo, é igual a questão da jornada. E isso acaba sendo um paradoxo, porque Ah, aí o pessoal quer discutir jornada, quer discutir piso, mas não tem carteira de trabalho assinada, né? E esse, na verdade, seria o grande tema. Mas com o tempo eu passei compreendendo que às vezes existem temas e lutas imediatas para debate e as maiores e conceituais podem chegar num segundo momento. Mas vamos lá. A não ser que você queira falar alguma coisa sobre isso, eu vou introduzir a jornada aqui para gente e entrar já também na 14365. não, meu filho, hoje a fala é sua. Eu tô te achando assim tão nostálgico, tão emocionado. Eu peguei até o caderninho para anotar aqui. Eu não estou sabendo nada dessa história. Conta aí. Vamos lá. Para a gente falar do agora, vamos falar do antes, Hum. né? Como que a gente tinha a jornada de trabalho na advocacia? Em primeiro lugar, uma jornada de 4 horas por dia e 20 semanais, quando não havia exclusividade, e 8 horas por dia, quando havia exclusividade. Carol, eu te confesso que eu achava paradoxal isso. Por quê que eu achava paradoxal? Veja bem, a jornada de trabalho é um número de horas limite em que a gente efetivamente vai poder trabalhar. E quando você não tinha exclusividade, o limite era 4 horas. Quando você tinha, o limite 8 horas. E o que, que acontece na prática? Acho que todo advogado autônomo trabalha mais de 8 horas. Você trabalha mais de 8 horas por dia, Carol? Eu trabalho de umas 18. Você. Mas a gente está falando assim, mas é muito mais do que 8 tradicionalmente. Só que a jornada de trabalho ela precisa ser limitada. E aí o que, que acontecia na prática, Carol? Os advogados trabalhavam 8 horas por dia, 40 semanais, e os escritórios que contratam, às vezes, permitiam que os advogados tivessem algum cliente. Algum cliente. Para quê? Para que ele pudesse complementar a renda dele de forma autônoma. O pessoal falar, pode, não pode, é bom, não é bom, dá tempo, não dá tempo. E a verdade, Carol, é o seguinte, claro que dá tempo. Todo advogado autônomo trabalha muitas horas por dia. Final de semana, feriados, de noite. A gente, nós da advocacia, eu costumo dizer que nós somos advogados 24 horas por dia. 24 horas por dia. Mas os escritórios acabavam restringindo e proibindo as pessoas de pegarem uma ou outra causa para poder fazer uma complementação de renda. Por quê? Porque se não proibissem, você tinha aquela jornada de 4 horas por dia sendo estendida, de 8 horas por dia sendo reduzida para a quarta, e a partir da quinta hora transformar em hora extra. E essa é a posição consolidada da SDI, quando a gente não tinha um contrato de trabalho expressamente prevista a exclusividade. A SDI dizia que você não poderia presumir de forma majoritária a não exclusividade se não estava expressamente pactuada. Isso gera, Carol, ações de valores muito altas. Até porque eu quero lembrar a todos que o adicional de hora extra da advocacia é 100%. Ok. E o adicional noturno, já que eu já falei de adicional, é 25%, que é das 20 às 8. A noite do advogado é muito melhor, muito mais longa, a gente descansa mais que as outras profissões, evidentemente. Só que não. Mas veja, Carol, aí veio a lei. Na verdade, veio o PL. O PL não tratava de jornada, viu, Carol? O PL Ah, não tratava de jornada. Não tratava de jornada. Isso começou, a OAB não fomentou esse debate da jornada no PL,
O PL estava correndo para tratar de prerrogativas, teletrabalho, entre outros temas. E lá na Câmara dos Deputados, em uma emenda de última hora, inclusive, incluíram a alteração da jornada de trabalho no PL. Ah, que E aí o curioso. que aconteceu? Foi para o Senado, inclusive foi juntado um parecer da OAB, a OAB São Paulo fez isso por meio de um senador paulista, dizendo que aquela emenda deveria ser rejeitada porque aquilo reduziria direitos dos advogados trabalhadores. Então, olha que interessante. Foi feito, de fato, uma moção da ordem contrária a essa Ah, emenda. Tá? E aí, pouca gente sabe disso, né? Pouca gente sabe disso. Pois bem, e o que aconteceu? A emenda continuou e foi aprovada. Só que o que fala a emenda? E aqui é a grande questão, a grande polêmica, o grande debate que a gente tem sobre esse assunto. Olha só. Antes, eu vou ler o texto do artigo 20. A redação dizia: a jornada de trabalho do advogado empregado no exercício da profissão não poderá exceder a duração diária de 4 horas contínuas e de 20 horas semanais, salvo acordo ou convenção coletiva ou em caso de dedicação exclusiva. aham, Certo? certo. Então, advogado no exercício da profissão, ou seja, por óbvio, quando ele estiver sendo contratado para ser advogado, porque não é incomum advogados serem contratados para exercer outra função dentro da empresa. Não é incomum. E aqui a gente tinha a primeira polêmica, que para qualquer reclamação trabalhista antes da 14.365, vale 4 horas por dia, 20 horas semanais, ou 8 horas por dia. A lei não limitou a jornada semanal, Carol, de quem tinha dedicação exclusiva. É uma não limitação proposital. Então, eu tinha uma jornada limitada a 20 horas semanais, sendo 24 por dia, e eu tinha uma jornada de 8 por dia sem limitação semanal. Se eu não tenho limitação semanal, qual que é a limitação da jornada? A constitucional. 44 horas por dia. Só que muitos editais de concurso falam em 40 horas por semana. Então, é comum os advogados públicos terem uma limitação de 40 horas por semana. Tanto que você pesquisa a jurisprudência do TST, você acaba percebendo muita jurisprudência falando de 40 horas por semana, mas não percebe que é em decorrência de advogado público ligado a um adicional. Carol, travou? Voltou, Carol? Voltei, não, porque entrou uma ligação aqui. Ah, É. Aí eu estava falando que muita jurisprudência fala de 40 horas semanais, mas é falando de advogado público que tem uma legislação prevista específica vindo de edital. certo, Ok? certo. Então, é um tema polêmico que não tinha uma solução pacífica na jurisprudência, mas eu entendo que não existe limitação presumida à Constituição, e a Constituição falava em 44. E aí o que acontece agora na lei? Ela acaba com a história da exclusividade. Não interessa mais se existe exclusividade ou não. E a jornada passa a ser única, Exato. a depender, segundo uma interpretação que está sendo feita, do empregador. Olha que loucura. Olha que loucura. Presta atenção. O artigo fala: a jornada de trabalho do advogado empregado, quando prestar serviço para empresas, não poderá exceder a duração diária de 8 horas contínuas de 40 horas semanais. O que está sendo interpretado? Quando o advogado for empregado de empresas, ele tem limitação de 40 horas semanais. Quando for de escritório de advocacia ou sociedade de advogados, 44 horas semanais. Mas como assim, Rafael? Será que é isso mesmo? Se fosse um texto legal qualquer, a gente até diria que empresa e empregador se confundem. Mas, porém, contudo, todavia, aqui no Estatuto da Advocacia, inclusive especificamente na 14.365,
separa-se muito bem o que é empresa do que é sociedade de advogados. Percebe? A partir desse momento que você separa na lei o que é uma coisa e o que é uma outra, que interpretação que eu estou imprimindo? Que os advogados empregados de escritório de advocacia têm jornada de 44 horas semanais e os advogados empregados de empresas têm jornada de 40 horas semanais. Que isso, menina? Porque a própria lei 14.365, assim como o Estatuto da Advocacia, ela não confunde. Quando ela quer falar de cliente, quando ela quer falar de empresa, ela escreve empresa. Quando ela quer falar de escritório, ela escreve sociedade de advogados. E aqui está dizendo a jornada de trabalho do advogado empregado. Quando prestar serviço para empresas. Quando prestar serviço para empresas. Ou seja, ele está saindo da sociedade de advogados. Certo. Então, isso é um tema que fui pesquisar a exposição de motivos. Como veio numa emenda de apagar das luzes na Câmara dos Deputados, não tem exposição de motivos nesse ponto, para nos ajudar a interpretar. Mas, para mim, é muito claro que a intenção foi essa. E vamos ser aqui transparentes. É razoável que se tenha uma interpretação dizendo que não. Que você não pode diferenciar a jornada pelo tipo de empregador. Mas por que não pode? Fazendo um raciocínio jurídico aqui agora. Por que não pode? Não tem por que não pode. Nós temos, de fato, uma primeira vez, acredito eu, na legislação, que a depender do vínculo, e aqui tem até justificativa para isso. Ele sai daquele serviço, uma valorização da advocacia, está prestando para terceiro. E aí você acaba tendo essa jornada. Mas a gente está falando aqui de uma diferença de semanal, de 40 para 44. Não é relevante, não fala da jornada diária e etc. Tá? Então essa é a alteração da jornada de trabalho que traz a 14.365 na advocacia. Aí eu vou falar do teletrabalho, do que trouxe a 14.365 no teletrabalho. Mas antes disso, eu quero ouvir você sobre essa exposição que a gente acabou de fazer. Não, me convenceu, meu filho. Não quero te ouvir, não, que é perda de tempo. Eu estava querendo saber. Não, porque realmente, você tem uma ideia, eu não tinha nem reparado que tinha essa delimitação. Então, quer dizer, mas de qualquer jeito, quando for na execução, até o divisor muda. É esquisito, né? Porque não pode, mas ao mesmo tempo você está diferenciando um negócio, fazendo meio discriminatório, né? Porque qual que é a diferença também do cara que é empregado dentro de escritório para o cara que é empregado de empresa? Porque o cara que é empregado de empresa como advogado, já é raro isso. Geralmente vai botar como assistente jurídico para não ter a norma coletiva específica. Não? Aí eu defendo que isso é ilegal. Você pode dar nome de analista, auxiliar, o que você quiser. Se ele estiver exercendo atividades privativas da advocacia, ele é enquadrado como advogado, aplica-se a 8906 de 94 e, portanto, você tem um debate aí da convenção coletiva. E quais são as atividades privativas da advocacia, Carol? Aí eu vou voltar aqui na lei, lá no artigo 1º. A postulação a órgão do Poder Judiciário aos juizados especiais, ou seja, atuação judicial, ok. Se bem que agora, com a questão dos policiais, isso tem uma nova vertente. Inciso 2. As atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. Então, se der o nome de analista, de auxiliar jurídico, do que quiser, e tem muita jurisprudência disso, você pode propor a reclamação trabalhista e pedir as horas extras com 100%, pedir limitação de jornada, e se não tiver exclusividade, a limitação para 4 horas, pedindo como extras as seguintes, e é muito comum vencer e dá alto. E dá alto valor. Pagou muitas contas lá de casa. Oi? Já pagou muitas contas lá de casa. Para mim também, o valor é muito interessante, principalmente contra empresas, né? Só que olha aqui, para avançar nisso, olha o que diz. A OAB fiscalizar isso, né? Mas não faz. Isso acaba sendo sempre judicializado.
Porque, Não, assim, mas 90% do valor convenhamos. da empresa, ele é assistente. Nem Peraí, vem. Ah, peraí, peraí. Papel de fiscalização de jornada de trabalho é do Ministério do Trabalho e Emprego. pois é, mas só que aí, eu não sei, eu achava que a OAB tinha que dar essa moral, porque senão é tudo judicializado. Nunca é respeitado isso, entendeu? Sei lá, eu acho que se tivesse uma coisa administrativa, dava sei lá, sei. Os sindicatos de advogados também não têm poder de fiscalização. Você pode pedir informações. É igual quando o sindicato manda um ofício aí para uma empresa cliente sua. Você responde? Quando quer. Não. Quando quer. É verdade ou não é? Responde quando quer, não tem poder de fiscalização. É, Entende? Então, complicado dizer isso, né? Mas, olha só, tem uma pessoa que entrou na live aqui agora, a Aline Pulga, né? Ó, não consegui, só consegui entrar agora. Entenderam que a expressão empresa não autoriza o escritório de ter um advogado trabalhando? Tem nada a ver, Aline. Não existe mais a jornada de 4 horas. Não existe, acabou. Não tem nenhum ponto na lei que fala em jornada de 4 horas. Não tem nenhum ponto na lei que fala exclusividade e não exclusividade. A partir de agora, exclusividade e não exclusividade é negociada entre as partes. Você pode ser exclusivo ou não, pode ser exclusivo ou não, independentemente de previsão legal, de acordo com a vontade. Remete-se à regra geral de exclusividade de um professor, de qualquer outra profissão. Tá? Artigo 18, Carol. A relação de emprego na qualidade de advogado não retira a isenção técnica nem reduz a independência profissional inerente à advocacia. Ok. Parágrafo 1º. O advogado empregado não está obrigado a prestação de serviços profissionais de interesse pessoal dos empregadores, fora da relação de emprego. Essa é ótima, né? Essa é ótima, mas é antiga. Agora nova. As atividades do advogado empregado poderão ser realizadas a critério do empregador a qualquer um dos seguintes regimes. 1. Exclusivamente presencial. Não vou nem continuar a ler. 2. Não presencial, teletrabalho ou trabalho à distância, modalidade no qual, desde o início da contratação, o trabalho será preponderantemente realizado fora das dependências do empregador, observado que o comparecimento nas dependências de forma não permanente, variável, ou para participação em reuniões ou eventos presenciais, não descaracterizar o regime não presencial. 3. Misto. Na modalidade em que as atividades do advogado poderão ser presenciais no estabelecimento contratante ou onde este indicar, ou não presenciais, conforme condições definidas pelo empregador em seu regulamento empresarial, independentemente de preponderância ou não. Carol, isso. olha que interessante. Nenhuma novidade do não presencial e no presencial. Nenhuma novidade. Legislação do teletrabalho já estava aqui. Percebe que foi a primeira vez que a lei, depois da MP, porque a MP não é lei, regula trabalho misto? Híbrido. Ele chama de misto, agente de híbrido. Eu também prefiro híbrido como você. Mas eles chamaram de misto, eu não brigo com a lei. Veja que interessante. Como que fica controle de jornada do trabalho misto ou híbrido? Como que fica compensação de horas extras? Banco de horas? Gente, a gente tem trabalhado nisso há muito tempo, nos regulamentos empresariais que a gente faz. E esse trabalho misto, esse trabalho híbrido, ele tem esse desafio. Porque o teletrabalho, em tese, não tem controle de jornada. Pode ter. Mas vamos encarar o teletrabalho propriamente dito, em que a jornada não é controlada. E na advocacia isso é muito comum. Passa o que tem que ser feito, os prazos, as atividades, e aquilo é devolvido. Já nas outras atividades, que você tem horário, você tem que estar disponível, por exemplo, para prestar consultoria. Gente, a consultoria em tempo real
na advocacia, precisa de controle de jornada, concorda? Vai. A não ser que seja gerente, a não ser que seja gerente. Mas se é em tempo real, precisa, Carol. Se é em tempo real, precisa, porque tem que ter a disponibilidade imediata do momento que o cliente busca. Você E está no pensando teletrabalho, você... na consultoria do cotidiano, né? Não parecer. Não, aí não é parecer, eu estou falando aquela consultoria em tempo real. É, Parecer é igual prazo. Você é, manda, elabora e volta. é. Manda, elabora e volta. Então a gente passa a enfrentar aqui um problema de controle de jornada, na jornada mista, de forma geral. E aí o que eu vejo muito é as pessoas fazendo controle de jornada quando é presencial e sem controle quando é híbrido. Mas aí, a minha questão, qual que é efetivamente, qual que é efetivamente a forma que você busca o controle da jornada e a compensação de horas quando não existe essa jornada de trabalho? Isso. E isso vai ter que ser resolvido pela jurisprudência. A lei não traz. A lei não tem essa previsão. Exato. Fala. Não é isso que eu ia concluir perguntando se você percebe, são algumas dicotomias, alguns desafios, algumas questões que são postas e efetivamente a gente acaba trazendo aí esses questionamentos para respostas. É. Não, até fora da advocacia mesmo, esse trabalho híbrido, que agora muitas empresas estão regulamentando, né, e trazendo normativos internos, não sei, eu tenho sugerido, acho até que depois da MP, eu acho que a gente tem assim, na verdade, abriram-se duas espécies de teletrabalho, entendendo que esse trabalho híbrido seja um modelo de teletrabalho, porque se a gente não precisa mais ter a atividade preponderantemente remota, quando você já tem a previsão de poder executar fora do local, do ambiente de trabalho natural, eu acho que o híbrido estaria dentro do teletrabalho. Então, a gente teria, assim, dois modelos de teletrabalho. Um teletrabalho raiz, digamos assim, um teletrabalho fluido, que aí seria sem controle, e a MP constrói a figura do trabalho, do teletrabalho por jornada. Né? Então, a gente poderia falar assim, na verdade, você tem um teletrabalho por produção e um teletrabalho por jornada. Eu acho que isso que ficou, que está se modelando. Nesse trabalho por produção, não tem controle, e aí, na verdade, quando o artigo 62 fala da exclusão do controle, está falando desse teletrabalho por produção. Agora, nada impede do tomador de serviço normatizar um teletrabalho por jornada. E aí, nessa hipótese, ele vai ter até menos risco na gestão, porque, na verdade, o sujeito não vai precisar, né, entrar, judicializar para dizer que, no fundo, ele tinha controle por login, logout, sei lá, pelo que, por câmera. Ele já vai estar com aquilo troço todo controlado. E mais, quando eu coloco esse trabalho por jornada, esse teletrabalho por jornada, eu instituo um modelo de controle por exceção, de ponto por exceção. Eu falo, ó, meu amigo, você tem que ficar disponível durante a jornada de trabalho da empresa, de 8 às 5, de 9, não sei o quê. E o seguinte, e o controle você mesmo faz. E esse controle fica sendo por exceção, porque esse modelo ficou acolhido pela Lei de Liberdade Econômica. Então, vai funcionar. Se você prestar hora extra, você mesmo vai registrar e colocar. Então, tem construído isso assim. Eu acho que tá dando certo em algumas empresas que estão implementando esse trabalho híbrido, né? Ficou mesmo uma tendência forte. E aí a gente faz, olha, os trabalhadores híbridos por produção e outros por jornada. E a empresa gosta de tempo por jornada, porque de vez em quando é um horário de reunião, ninguém quer fazer reunião 1 da manhã. Então, quer colocar o sujeito com obrigação de estar disponível às 2 horas da tarde, mas fica com medo de botar porque vai descaracterizar o teletrabalho. Então, eu acho que está se construindo assim. Tem um monte de projeto de lei para normatizar isso, né? Mas enquanto não vem,
a regulamentação autônoma acaba sendo o que temos pela frente. Bem, concordo contigo. Vou jogar uma pergunta aqui que fizeram para a gente poder encerrar, já deu nossos 30 minutos de prática. O colega Marcelo pergunta: o artigo 17A da nova lei permite o advogado participar como sócio e abrir uma sociedade? Essa é a pergunta. Um abraço para o Marcelo. 17A diz o seguinte: o advogado poderá associar-se a uma ou mais sociedades de advogados ou sociedades unipessoais de advocacia, sem que estejam presentes requisitos legais de vínculo empregatício para prestação de serviço e participação dos resultados, na forma do Regulamento Geral de Provimentos. Marcelo, eu tenho essa mesma dúvida desde o dia que saiu esse texto, mas o entendimento que está sendo consolidado pela própria Comissão Nacional de Sociedade de Advogados e o Colégio dos Presidentes da Comissão de Sociedade de Advogados é que a lei fala que ele pode associar-se. Ele pode ser associado a várias sociedades e não ser sócio e associar-se a várias sociedades. Continua a restrição de sócio, segundo a interpretação, mas é possível ampliar esse debate, é uma coisa que não está madura. Carol, 8h23, já 3 minutos além da nossa prática trabalhista. Ninguém, a gente é pontual pra cacete, né? Hã? Quando a gente não chama ninguém para nos atrapalhar, a gente manda bem pra caramba, porque fica certinho, né? Começa certo, pra vocês verem que é sempre culpa dos outros, nunca nossa. A gente, né, quando dá a hora certa, acaba tudo direitinho. É que o pessoal tumultua. Mas semana que vem a gente pode fazer com o pessoal. Deixa eu entender um pouquinho aqui. Você está falando que os nossos convidados tumultuam a live, Carol? Eles tumultuam. A gente é mais organizado. Você é muito querida mesmo. Só a Carol para poder falar isso e as pessoas continuarem aceitando os convites dela. Carol, semana que vem, queria chamar a professora Silvia, do Rio de Janeiro. Muito querida ela, sua conterrânea. Ele que deu a sugestão, hein, gente, de tema, tá mandando pra caramba. De tema, de convidado, de tá assim. Eu dei a sugestão de nome, não definimos tema, e eu que estabeleci o feriado pra gente. Lembra que você queria fazer live no feriado? Eu falei, não, Carol, feriado, Corpus Christi, tem legislação específica em Goiás. Carolzinha. Que, meu filho? Beijo grande para você. Fica com Deus também. Sucesso. Bom trabalho para todo mundo.